E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos trazer aqui um vídeo que eu creio que é um pouco esperado, porque as pessoas solicitaram bastante para a gente fazer esse vídeo, que é como utilizar corretamente e de forma completa os recursos da Bíblia Thompson, né? Então, assim, nós vamos começar aqui logo no prefácio da Bíblia, que ele dá algumas instruções de uso, mas muitas pessoas não entendem bem essas instruções, tá? De forma geral, a Bíblia Thompson é uma Bíblia que o seu autor tentou classificar os versículos bíblicos em temas. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar cada versículo bíblico. É importante fazermos um parêntese que, claro, nem todo versículo bíblico está encaixado no tema, mas ele tentou pegar cada versículo bíblico e ali dizer de que trata aquele versículo, encaixando ele em um tema. Então, assim, esse versículo ele trata do que é o evangelho, ele trata do que é salvação, ele trata de ira, ele trata de bondade, ele trata. Então, ele tentou classificar esses versículos em temas. De tal forma que um versículo ele pode estar classificado em 2, 3, 4, 5 temas. Não é obrigado ele estar classificado só em um tema, tá? Se você abrir a sua Bíblia Thompson, por exemplo, você vai ver aqui, esse não porque ele está classificando por causa dos nomes, mas você pegar aqui, por exemplo, esse daqui, tá? Ó, você vai ver que o 2 Samuel 20 ele está classificado em 4 temas, tá certo? Então, o autor da Bíblia Thompson, ele tentou fazer isso, pegar cada versículo da Bíblia, apesar de nem todos entrarem, tá? E tentar classificar em temas. E se esse versículo fala de mais de um tema, ele vai classificar em mais de um tema, tá? A riqueza dessa Bíblia é justamente essa. Olha só, nela interligam-se 100.000 versículos bíblicos, cada um elo, formando mais de 4.000 cadeias temáticas. Ou seja, essa Bíblia ela tem 4.000 temas, tá? E nesses 4.000 temas ele conecta mais de 100.000 versículos bíblicos, tá certo? E como é que funciona isso? Você tem aqui os versículos com os temas e cada tema tem uma numeração, tá certo? Então, por exemplo, esse versículo aqui, 8, Oséias 2:8, ele está classificado, ele está faz parte de 4 temas. Um desses temas é o tema Baal. O segundo tema é o tema bênçãos, no seu significado número 1, ou seja, bênçãos ele tem mais de um significado no índice de temas. Vou já falar como é isso. Ele também tem a ver com ignorância espiritual e tem a ver com riqueza terrena, tá certo? Então é assim que funciona a Bíblia Thompson. E o que são esses números? Esses números aqui são os números do tema que ficam após o livro de Apocalipse, você começa com os temas, tá? Ó, aqui você tem os temas, ok? E o que é que esses temas fazem? Esses temas, eles conectam versos com o mesmo tema. Então, imagina só, você quer saber um pouco mais sobre, vamos tratar de um tema que a gente já tratou aqui, sobre arrependimento, tá? Então você vai buscar o tema arrependimento na Bíblia Thompson, e você vai ler uma série de versículos que falam sobre arrependimento, tá certo? E aí você agora tem um entendimento muito melhor do significado de arrependimento, porque você não leu apenas um versículo sobre arrependimento, mas você leu uma cadeia de versículos sobre arrependimento. Olha só para a gente dar exemplos aqui, tá? Olha a cadeia de arrependimento. Essa
é uma das formas de você usar a Bíblia Thompson, que é pegando um tema e indo estudar esse tema. É esse exemplo que nós estamos dando. Nós depois vamos falar de outros usos que podem ser feitos, tá? Então, esse uso é o seguinte, eu quero saber sobre arrependimento. Então, eu vou lá em arrependimento, ó, e vou ver os temas que tem. Ó, dentro de arrependimento existe subtemas. Ou seja, arrependimento, seu dever, ou seja, dever, né, do arrependimento, né? E aí você vai em 2 Reis, você vai em 2 Crônicas, Provérbios, e você vai ver esse seu dever. É importante frisar que ela vai trazer em certos temas os próprios versículos escritos, aqueles que ela acha que são mais importantes, tá? Os que são mais importantes, eles são trazidos aqui transcritos. Outros que você pode consultar para também seguir o entendimento e aumentar o seu entendimento de arrependimento são aqueles que estão entre parênteses, que não são trazidos de forma escrita. Por exemplo, aqui você tem, ó, Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, ou seja, você tem a transcrição do versículo aqui na cadeia temática, tá certo? Então você tem a transcrição, ó, tá vendo? Mas os que estão entre parênteses você não tem a transcrição, é para você olhar lá, tá? São os, digamos assim, os que ele achou que não são os mais importantes versículos, mas eles são importantíssimos para você entender o tema, entendeu? E no fim ele ainda traz o que? Veja, confissão ordenada, purificação, ou seja, ele linka com outros temas que podem enriquecer o seu entendimento de arrependimento. Então você poderia também ir lá para esses itens e procurar. Quando ele coloca a numeração é porque a organização dos temas está em numeração. Então, 895, você está no 379, por exemplo. Você vai lá até o 895, é só ir passando, é como se fosse numeração sequencial de uma página, tá certo? Você vai achar esse confissões ordenadas, ele vai ser o 895, purificação é o 959, só que aqui ele está vinculando o tema arrependimento para você ver mais em purificação, mas purificação no item 2, porque purificação ele tem mais de um item. Vamos lá só entender isso, 959. Então, se eu for lá no 959, que é o purificação, já passei muito. 959, que é purificação, você vai ver que ele tem mais de um subitem para você estudar o tema, tá? 959, 949, então tá aqui. Purificação, contaminação, purificação. E aí, ó, 959, ó, é o purificação espiritual e ela é ordenada, é uma ordem, é um mandamento. Então, você tem aqui os versículos transcritos e tem também os versículos entre parênteses, que são aqueles que são reputados como não tão importantes em relação ao tema, mas são sim muito importantes. E veja que em purificação, aqui, ó, purificação, letra D, dentro dele você tem subtemas, que é purificação cerimonial e purificação espiritual. Lá no arrependimento, ele está dizendo que você não olhe para a purificação cerimonial, porque o arrependimento, vamos dizer assim, o estudo do arrependimento, ele não está tão vinculado com a purificação cerimonial, mas sim com a purificação espiritual, e por isso que ele colocou lá que veja mais em purificação 2, ou seja, 959, 2. Aqui você pode ver isso, né, onde nós estávamos, ó. 959, ó, o 2, ó, o 2 do 959, purificação, o 2 do 959. Por quê? Porque o 959 ele está inserido dentro de um tema que é purificação e ele é o segundo subitem, tá certo? Então, dessa forma você você usa um dos usos da Bíblia Thompson, é você querer estudar um tema e ir atrás desse tema aqui nos estudos que fica no fim da Bíblia e ler um conjunto de versículos, tá, que lhe dão um entendimento melhor desse tema, tá? Como é que esse conjunto de versículos ele aparece nas Escrituras, tá? Nós vamos lá para Isaías 22:12 e vocês vão entender.
Isaías 22, 12. 22, 12. Olha só. Em Isaías 22, 12, você tem: o Senhor Deus dos exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Olha só, você tem aqui, ó, arrependimento. Ele foi classificado, esse versículo, não só como saco, símbolo de dor, não só como chamada divina, mas ele é também arrependimento e está vinculado ao item número 1 de arrependimento, tá? Então, arrependimento também tem subitens. Vamos lá para a cadeia. Arrependimento tem subitens, ó. Arrependimento. Aí você tem o 1, ó, é seu dever, tá? Depois você tem arrependimento. Cadê o 2? O 2 tá aqui, ó, promessas aos arrependidos, é o 2, tá? E você tem o 3, que é exemplos de arrependimento, tá certo? Então você tem, pelo menos, você tem também o 4, ó, atributos atribuído a Deus, o arrependimento atribuído a Deus. Você tem o 5, jejuns em conexão com arrependimento, e pronto. Ou seja, você tem 5 subitens, porque o outro é B, volta de Jesus, tá? Então, quando você for olhar no arrependimento, ele é o 366, ou seja, 366, ó. Então, esse versículo ele tem a ver com esse tema, que é o dever de arrependimento, tá? Você vai ver que depois de arrependimento aqui, que ele indica qual dos subitens, subtemas de arrependimento é para você olhar, que é o 1, ele traz um versículo chamado Jeremias 25, 5, tá? É justamente aí onde a Bíblia Thompson ganha o seu apelido de ser uma Bíblia de estudo em cadeia. Por quê? Porque você vai estudar arrependimento através dessa cadeia que você vai seguindo, ó. O próximo item de estudo de arrependimento 1, tá? Vai estar em Jeremias 25, 5. Aí você vai lá em Jeremias 25, 5. Jeremias 17, Jeremias 23, aqui, ó, Jeremias 25. Tá pregado aqui. 25, 5. Então, quando você chega em Jeremias 25, 5, você tem um versículo e aqui vai ter o arrependimento. É sobre o item 1 de arrependimento. E você tem ele dizendo para você ver Ezequiel 14, 6. Tá vendo a cadeia de estudo? Você começou em Isaías. Isaías lhe joga para Jeremias. Jeremias agora lhe joga para Ezequiel. Quando você chegar lá em Ezequiel, ele vai lhe jogar para outro, tá? E nós podemos ver essa sequência aqui em arrependimento, que ele vai fazer a mesma sequência. Ó, Isaías jogou para Ezequiel, tá vendo? E Ezequiel, nós não fomos lá em Ezequiel, mas, desculpa, Isaías jogou para Jeremias, Jeremias jogou para Ezequiel, Ezequiel vai lançar você para outro texto, que é Ezequiel também. Aqui ele lançou para Ezequiel, cadê? Ezequiel 25, 5, depois, desculpa, Jeremias 25, 5, depois Ezequiel 14, 6. Jeremias 25, 5, Ezequiel 14, 6. Se eu for lá em Ezequiel 14, 6, ele vai me jogar para Ezequiel 18, 3. Por quê? Porque eu sei que a sequência que ele está dando lá é a mesma sequência que está aqui, tá certo? É a mesma sequência que está no estudo em cadeia no final da Bíblia. Então, só para a gente conferir, Ezequiel 14, 6, que eu vou, ele vai estar me jogando para o 18:31. Eu estou em Jeremias, vou para 14:6. Ezequiel 14:6. Quando eu chegar em Ezequiel 14:6, Ezequiel 14:6, está aqui, ó. Arrependimento, ó, sob o item 1, e ele está me jogando para o 18:31, como eu havia dito. Por quê? Porque essa cadeia ela está aqui, ó, no fim do livro, tá? Cadê? Ezequiel 18:31. Ezequiel 18:31 vai jogar para
Ezequiel 33:11, depois Daniel. Ou seja, essa cadeia vai se seguindo, entrando no Novo Testamento, até terminar em Atos 26:20, tá? O que eu quero mostrar para vocês em Atos 26:20? Para vocês entenderem algo. Atos 26:20. Quando eu chego em Atos 26:20, eu tenho aqui, ó. Cadê? É 26:20? Não... Tá aqui, 26:20. Eu tenho arrependimento, eu tenho o 1, que é o subitem de arrependimento que nós estamos estudando, e eu tenho um triângulozinho. Esse triângulozinho aqui significa que esse é o último item da cadeia arrependimento, desse subitem 1. Ou seja, arrependimento nesse sentido, que é qual o sentido? Seu dever, ou seja, o dever de arrependimento, ele termina em Atos 26:20. Por quê? Porque tem esse triângulozinho dizendo que esta é a última referência. Até então, em vez desse triângulo, tinha o próximo item da cadeia, próximo item da cadeia, próximo item da cadeia. E eu ia seguindo todos esses itens, ia seguindo. Quando eu chegasse em 26:20, como não tem mais item da cadeia para seguir nesse estudo, ele tem um triângulo, que é o último item. Então, quando você está lendo a sua Bíblia, tá? E você, de repente, tem uma curiosidade em relação a esse versículo e você vê que ele está classificado em cadeias e você diz assim, eu gostaria muito de ver esse estudo calúnia 4. Então, você iria para o 36:53 e olhar um estudo que tem sobre calúnia. Agora, existe uma diferença entre estudo em cadeia e ele está catalogado em temas. São duas coisas diferentes. Todo estudo em cadeia está catalogado em temas, mas nem todos os temas estão em estudo em cadeia. Vamos entender isso agora com esse exemplo que eu dei aqui. Por exemplo, você está vendo aqui que temperança ele lhe joga para 1 Coríntios 9:25, ou seja, ele é um estudo em cadeia. Por quê? Porque ele está te informando a próxima cadeia temática para você ler. Outros, ele não fala, como a gente viu aqui em calúnia. Cadê o versículo depois? Calúnia, dentro do subitem calúnia é o 4, mas cadê o versículo depois para eu ver esse estudo de calúnia? Por quê? Não tem. Porque calúnia, ele é um tema, mas ele não é um estudo em cadeia. Temperança, ele é um tema e é um estudo em cadeia, porque ele tem o verso depois para eu seguir, tá certo? A cadeia temática. Autocontrole também é um tema e é um estudo em cadeia. Por quê? Porque ele me dá o próximo verso onde eu vou estudar autocontrole. Negligência também. Gananciosos também. Já suborno, ele não é um estudo em cadeia, mas ele é um tema, tá? E o que é que significa? Significa apenas que ao você ler o item 27:21, nós vamos lá, 2721, 27:21, você vai ver que ele tem versículos para você estudar. Só que ele não considera que é um estudo em cadeia, onde você vai seguindo esses versículos e vai tendo entendimento, mas ele vai trazer apenas como se fosse uma referência cruzada, tá certo? Como se fosse uma referência cruzada. São textos que têm a ver, mas não é um estudo em cadeia. 27:21. Eu estou em 21, né? Então, vamos para 27. Que é 2.700, na verdade, né? 2.500, 2.600, 2.721, 2.716, 19, 2.720, 2.721. Suborno. Ó, ele é condenado. Então, ele tem vários versículos falando que o suborno é condenado. Tem vários versículos também falando de suborno, exemplos de suborno. Tá certo? Então, aqui acaba. O suborno é condenado, exemplos de suborno. Você nota também que em suborno condenado você tem os versículos transcritos. Em suborno exemplo você não tem os versículos transcritos, né? Então assim,
foi muito do autor. Quando ele acha que é importante os versículos estarem na cadeia, ele coloca. Quando ele não acha, ele coloca apenas os versículos para você ir ler o texto, tá? Mas nós estamos vendo aqui que suborno, ele não esse suborno número 1, que é o 2721, ele não é um estudo em cadeia, mas ele é um estudo temático, tá certo? Em cadeia é quando é um estudo que você vê a evolução dele, desde, digamos, do Antigo Testamento até o Novo, né? Ou mesmo só no Novo Testamento, mas ele tem uma evolução quando você vai lendo os versículos da cadeia, tá? Então ele é estudo em cadeia porque ele tem o próximo verso da cadeia. Ele não é um estudo em cadeia quando ele não tem o próximo verso da cadeia. Ele é apenas um tema tratado. Os que têm estudo em cadeia são temas também, ou seja, todos são temas. Todos são temas. Agora, alguns são estudos em cadeia e outros não. Tá certo? Essa é uma diferença interessante. E dentro do estudo em cadeia, você vai ver que quando chega no último versículo, que é o estudo, em vez de ter um próximo versículo, ele tem um triângulo. Ah, mas eu queria estudar temperança. Só que eu não sei, eu só sei que o próximo estudo é 1 Coríntios 9, 25. Mas, tipo, eu queria estudar ele desde o começo. Onde é que ele começa? Então você vai no 3776 e vai ver onde ele começa para você estudar o tema de temperança. 3776. 3776. Nós estamos em 2000. Vamos lá para 3700. 2800, 3100, 3600, 3776. Tá aqui, ó. Desculpa, aqui é 36. 3776. 793. 775, ó. Temperança. 3776. Referências gerais. Então você vai ver, você estava onde? Nós estávamos em Romanos. É isso? Não, Atos. Atos 24, não é isso? 24, 25, ou é 24, 26? Não olhei agora direito. Atos 24, 25, ó. É onde nós estávamos. Só que eu sabia que ele estava jogando para 1 Coríntios 9, 25. Porque tem lá a cadeia. E se eu chegar em Coríntios 9, 25, eu tenho lá jogando para Gálatas 5, 23. Por quê? Porque tem lá. E depois tem Tito. E depois de Tito tem 2 Pedro 1,6. Se eu for lá em 2 Pedro 1,6, depois dele vai ter o triângulo. Por quê? Porque acaba aqui. Porém, o que eu queria, estando em Atos 25, era fazer o estudo de temperança completo. Então, como é que eu sei quem vem antes? Aí eu tenho que vir aqui nos estudos, no final, né, onde tem os temas, e olhar. Ah, ele começa em Provérbios 21, 17. Então, se eu for em Provérbios 21, 17, vai ser a primeira vez que esse estudo de temperança ele vai aparecer. E aí ele vai, lá em Provérbios 21, 17, ele vai me jogar para Provérbios 23, 1. Vamos lá para Provérbios 21, só para a gente ver. Provérbios 21. Cadê Provérbios? Ixi, já estou procurando no lugar errado. Provérbios 21, 17. Provérbios 21, 17. Opa, 21, 17. Olha só. Temperança. Ó. Ele é a primeira vez que aparece o estudo, temperança, e ele está me mandando ir para o 23.1 para eu ir seguindo a cadeia de estudo de temperança. E ó, 23.1. Tá certo? Por que vamos dizer assim, por que eu vou no texto se os versículos estão transcritos aqui? Bom, você pode fazer o estudo, né, a partir só dessa página da Bíblia. Por quê? Porque os versículos estão transcritos. Mas, como eu disse, alguns não estarão transcritos, como, por exemplo, Gálatas, 1 Coríntios aqui, tá certo? E outra, nem todo tema ele vai estar transcrito. Por exemplo, tabernáculo. Ó, não tem nenhum transcrito. Tábuas de pedra, não tem nenhum transcrito. Taças, não tem nenhum transcrito. Alguns estudos, alguns temas
você não vai ter transcrição dos versículos, porque a transcrição estão aqueles em que o autor achou que eram mais importantes. Todavia, pode ser que você queira ir para o texto, em vez de olhar aqui nesses que estão transcritos, pode ser que você queira ir para o texto para você olhar o contexto e aí ter um entendimento melhor do versículo, entendeu? Então ele traz, tudo bem, transcrito, mas muitas vezes eu vou querer ir no próprio texto para saber o contexto em que ele está inserido, ou seja, é um estudo ainda mais profundo que eu estou fazendo, tá certo? Então, nós temos aqui esse entendimento das cadeias temáticas e como isso ocorre na Bíblia Thompson, tá? Uma outra coisa que aparece na Bíblia Thompson, que pode deixar a gente às vezes sem saber o que é isso aqui, ó, passagem paralela. A passagem paralela aqui ela está dizendo que esse 26.2 ele tem uma passagem paralela em 24.5, ou seja, esse 24.5 tem a ver com algo desse 26.2. Vamos ler aqui. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Vamos lá agora em Atos 24.5. Atos 24.5 diz o seguinte: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, aquela passagem paralela me jogou para cá, por quê? Porque Paulo aqui está dizendo que, ó rei, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que tem me acusado. Ou seja, essas acusações aqui, tem acusado, ele está falando que acusações são essas. Em 24.5 tem a ver com essas acusações. Então é uma passagem paralela. É como se fosse uma referência cruzada. Tá certo? Porque como era uma Bíblia temática, então ele chama basicamente de uma referência cruzada essa passagem paralela. Essas passagens paralelas, elas têm uma conexão íntima com o texto. Então é bom olhar, né, ó, passagem paralela, olha o tanto de passagem paralela aqui, tá certo? Então as passagens paralelas são conexões, não são temas, ela não está conectada através do tema, mas ela está conectada de alguma forma com a ideia daquele texto. Ela não virou tema, mas tem a ver com aquele texto, tá certo? Olha só quantos temas nós temos aqui, ó, tá certo? E esses temas eles foram numerados, né? De 1 até 4.000 e tanto, não são 4.000 e tanto temas, né? Então eles foram numerados, ó. Então é por isso que você tem essas numerações e aí você, para achar esses temas e querer estudá-los, é só ir para o recurso aqui, onde você tem o índice de temas. Agora, outra forma de você usar o texto, a Bíblia Thompson, a gente acabou de falar o que? Nós podemos ir no tema, encontrar o tema e estudá-lo. Nós podemos estar lendo a Bíblia, tá? E de repente olhar um tema desse e dizer, eu quero estudar esse tema. Aí você vai lá, pega a numeração dele, vai lá atrás e vê os versos que estão catalogados nesse tema. A outra forma é você ir nesse excelente recurso aqui, que eu pinto aqui para achar melhor, né? Que é o índice de temas, ou seja, todos esses temas aqui, todos que você tem aqui, que estão aqui escritos nas laterais, todos eles estão nesse índice, tá? Esse índice da Bíblia Thompson. Isso aqui é uma riqueza enorme. Por quê? Porque através desse índice você vai achar qualquer coisa que você queira estudar ou se aprofundar. Então, por exemplo, beleza, né, ó, bênção. Então você vai achar subtemas, ó, antes das refeições, de acordo com a fé, e aqui ele está te jogando pro número onde você vai achar aqui no índice de temas, tá certo? Então, ó, Boaz, 701, se você for lá, vai estar falando de Boaz, tá certo? Então você tem um índice temático aqui extraordinário. Ó, o exemplo do arrependimento que a gente falou. Eu podia ter vindo nesse índice procurar arrependimento, ó. A-N-A-P arre, cadê? Arrependido, arrependimento, ó.
Tá vendo? O 366 até o 378 trata de arrependimento. Eu vou lá no 366, vejo aquele conjunto de versículos que estão ali, e a partir dali eu fiz um estudo temático do arrependimento. Tá certo? E se eu for não olhar simplesmente nos versículos que estão transcritos aqui, mas se eu for no próprio texto para entender o contexto, aí eu estou fazendo um estudo ainda mais profundo através dos auxílios da Bíblia Thompson. Então, no início do auxílio dos estudos, dos temas, você tem esse índice temático. Tá vendo? Um índice temático gigantesco, cheio de temas em 4 colunas, né? Aí você começa os temas em si mesmo aqui. Tá vendo? Ó, Abarim, monte. Você vai ver que no índice de temas você vai ter o Abarim, né, como um tema do índice. Pregado aqui. Ó, Abarim, monte. Tá vendo? Ó, é um 1, mas tem também a ver com o 2.563. Tá certo? Então você tem aqui um índice riquíssimo onde você pode, eu quero pregar sobre, vamos lá, quero pregar sobre reconciliação. Será que tem o tema reconciliação? Vamos lá para o H para a gente ver. Ou para o H, para o R. Estava olhando para o H, acabei falando H. R. Refeição, recabitas. Vamos lá se tem. Reconciliação, ó. Você vai no 3.334, 3.335. Vamos lá para o 3.334, 3.335. 3.334 e 3.335. 3.324, 3.340 aqui. Então, ó, 3.334, ó, reconciliação, ó. Então eu tenho um subitem chamado Com Deus através de Cristo, tem uma série de versículos. Com os homens tem outros versículos. Tá vendo? Ele achou por bem que reconciliação com Deus através de Cristo, ele colocaria os próprios versículos transcritos, mas nem todos, ó, tem alguns que a gente tem que ir atrás, que está em parênteses aqui. E com o homem ele colocou só os versículos para você ir lá, tá certo? E olhar. E também ele lhe leva para, seria bom você ver expiação, que é o 1395, e redenção, número 2, que é o 3.340, para você ter um entendimento melhor de reconciliação. Então é assim que funciona a Bíblia Thompson. Eu posso querer estudar um tema, eu quero pregar sobre reconciliação, quero fazer um estudo sobre reconciliação. Vou no índice temático, procuro e depois vou aqui, né? Ou vou na própria Bíblia, nos versículos que aqui estão indicando, tá? A outra forma é, estou lendo a Bíblia, de repente achei interessante um tema e quero me aprofundar nesse tema. Pego o número, vou lá atrás e começo a me aprofundar através dos versos que ele está conectando, tá certo? Então é assim que a gente usa a Bíblia Thompson, é essa a riqueza da Bíblia Thompson, tá certo? Já entendemos as simbologias, é que quando é um tema que está numa cadeia, ele tem um verso depois, ou triângulo, se ele for o último, né? Então, a abnegação, ele é um estudo temático em cadeia. Por quê? Porque ele tem o próximo versículo do estudo. Discipulado, condições, também é um tema em cadeia. Exemplo de Cristo também. Porém, egoísmo não é um tema em cadeia, mas ele é um tema e vai ter lá vários versículos falando sobre esse tema, tá certo? Ele não é um estudo em cadeia, mas ele é um tema. Todos são temas, mas nem todos são estudo em cadeia. Olha só o que nós encontramos aqui. Pecado inútil. Ele é o último da cadeia desse tema. Por quê? Porque não tem mais nenhum do lado, tem um triângulo. Tá certo? Então, assim, nós aprendemos algumas notações da Bíblia Thompson.
esse índice aqui no final de estudos temáticos, tá? Ele está classificado como estudos doutrinários primeiro, depois estudos de vida cristã, depois estudo tem no prefácio inclusive falando sobre isso. Isso não importa para você estudar, para você aprender a usar Thompson, mas é só uma curiosidade, ó. Ele está classificado em doutrina, vida cristã, história, biografia e fundo bíblico, ou seja, aqui é questão arqueológica, essa coisa toda, né? Contextual, né? Do contexto histórico, né? Então, doutrina, vida cristã, história, biografia e fundo bíblico. É por isso que quando você vai passando aqui, você vai topando com isso. Ó. Ela inicia com um conjunto de textos, de temas que falam sobre doutrina, não é isso? Doutrina. Depois ele vem com um conjunto de cadeias que falam sobre vida cristã, que é justamente a partir do 4123, né? Depois do vida cristã, você tem o que? Aqui o histórico, ó. Depois, ó, história. Depois vem as biografias, ó. As biografias, ó, que ele chama de estudo de personagens, tá? E depois ele vem com o que ele chama de fundo bíblico, né? Que é o suplemento arqueológico, os montes, rios, essas coisas todas, tem aqui cidades, entendeu? Ó, é esse estudo, tá certo? Então, por exemplo, eu queria estudar a vida de Jesus. É riquíssimo o estudo da vida de Jesus. Eu vou lá no índice temático, vou em Jesus, ó, no índice temático, vou em Jesus, e vocês vão perceber como é riquíssimo. E J, vamos lá, Jesus. Jesus. Veja, Cristo, tudo bem, Nazaré, Messias, sua vida, ó, 4.327. O 4.327 ele está no bloco de biografias, né? Eu não preciso entender isso, mas eu estou só falando para vocês saberem que existe também vamos dizer assim, uma formatação que o autor deu, né? 4.000, agora eu esqueci, 4.300 e pouco, vamos lá, que eu acho que vai dar para ver, porque é bem extenso. Ó, 4.200, 4.317, é isso? Sermão do Monte, Templo, verdade, esboço condensado, não, é porque 4.300, 4.200, 4.200 é 4.300. A vida de Jesus. 298. 4.300. Olha só. Acho que é 317. 4.312. Opa, 4.317. Cristo. Profecias cumpridas acerca de Jesus. Olha só, profecias cumpridas, né? Aí aqui você tem, aqui você já tem Abraão, vida de Josué, eu acho que é mais para frente, vida de Saul. Vamos no índice, né, gente? Vamos deixar no índice, Jesus de novo, vamos lá. A gente vê a vida de Jesus para dar esse exemplo, tá? Jesus, sua vida, 4.327. 4.327, tá aqui, ó. Olha só, vida de Jesus, ó. Tá vendo aí? Eventos. Aí, ó, tudo isso aqui está conectado aos números de temas da Thompson. Então, gente, eu acho que deu para vocês entenderem, né, como usar a Bíblia Thompson. Além do mais, a Bíblia Thompson tem uma excelente concordância, né? É realmente uma Bíblia extraordinária, né? O único problema que eu vejo nela é que ela só tem 2 formatos. Esse, que é uma letra bem pequenininha, e o outro, que é uma letra mais confortável, mas a Bíblia ficou muito gigantesca. Era para a gente ter um meio termo. Se a Bíblia Thompson tivesse uma edição meio termo entre essa e a grande, seria para mim a Bíblia imbatível. Imbatível.
Nenhuma seria melhor do que ela, tá certo? Então, gente, é isso. Bíblia Thompson, Bíblia de referências Thompson, Bíblia temática Thompson, Bíblia de referências em cadeia Thompson. Provavelmente aí uma das melhores, provavelmente não, com certeza uma das melhores Bíblias que nós temos disponíveis. Tá certo? Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se eu esqueci de falar de alguma coisa, vocês perguntem nos comentários que aí eu respondo, tá bom? Mas creio que dá para vocês agora fazerem um melhor uso da Bíblia Thompson, tá bom? Obrigado, até mais, gente.